Olá, minha irmã, estamos aí chegando ao último dia da nossa campanha, dessa série 12 dias de oração para 12 meses de vitória. E você já é um vitorioso por ter abrido os olhos essa manhã, por ter contemplado mais um dia que Deus te proporcionou, né? Porque o dia é algo tão simples que às vezes nós não damos importância para ele. Porque se você parar para pensar e observar, você vai ver que Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes, neste ar que você está respirando, nesse dia que nasceu, nesse tempo ensolarado ou nesse tempo de chuva, né? Porque aqui tá chovendo. Mas Deus está preparando, Deus ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Então agradeça a Deus pelo dia de hoje, né? Hoje é o 12º dia. Para finalizar, não foi fácil, porque eu não estou acostumado a gravar vídeo todo dia e ter que editar todo dia, postar todo dia. Então foi uma rotina intensa, acirrada, mas para a glória de Deus eu consegui, em nome de Jesus. Espero que de alguma forma isso tenha abençoado a sua vida. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe para alguém que você acha que precisa assistir esse vídeo, que precisa se inscrever neste canal, que só tem temas edificantes, que vai alegrar o seu dia e edificar a sua vida. Amém? Então, tendo dado o aviso, vamos para a mensagem de hoje, que para encerrar temos aqui como tema celebrando a esperança, o recomeço e as promessas, né? É o tema de encerramento desta série 12 dias de oração para 12 meses de vitória. E o texto que eu gostaria de compartilhar com você se encontra no livro do profeta messiânico. Você sabe quem é o profeta messiânico? É ele mesmo, Isaías. No capítulo 1, no versículo 19, vamos ler o que está escrito. Diz assim a palavra do Senhor: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vou ler de novo, é um versículo muito curto, mas que causa um impacto muito grande. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, Deus ele nos chamou para comermos o melhor dessa terra, né? Quando Deus criou Adão, ele disse para Adão que Adão dominaria sobre todas as coisas. Ou seja, Deus colocou o homem, Deus colocou o ser humano para dominar sobre todas as coisas e não para ser dominado por todas as coisas, né? Então, Deus ele nos fez para sermos abençoados e para prosperar, né? E ele já fala já no livro de Isaías, né? Se quiserdes, ou seja, é outra promessa condicionada. Se quiserdes, ou seja, é uma opção sua, né? Se você quiser, você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E por que Deus fala através do profeta Isaías, se quiserdes? Porque se você quiser, não é simplesmente eu quero, toma, receba, não. Existem coisas a se cumprir, existem regras a se cumprir. Se nós quisermos, nós temos que falar eu quero e começar a fazer aquilo que está pré-estabelecido, né? Como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, né? Quando a Bíblia, né, o autor ali, ele compara o reino dos céus como um testamento, né, como herança que nós temos para receber, né? E o herdeiro ele só tem direito à herança depois que o testador morre, ou seja, depois que o dono dos bens morre, aí o herdeiro tem direito a receber aquela herança. E quem era esse testador? Jesus. Quem era o herdeiro? Eu e você. Então, para eu e você termos direito ao reino dos céus, Jesus precisou morrer. Ou seja, ele cumpriu aquilo que estava estabelecido que deveria acontecer. Então, se nós queremos herdar o melhor dessa terra, nós precisamos cumprir as regras que está neste testamento. Nós precisamos cumprir as regras que foram pré-estabelecidas por Deus. Nós não podemos querer tomar posse e viver do jeito que a gente quer, do modo que a gente quer, sem se preocupar, sem se importar com o que Deus quer, com a vontade de Deus. Quando Isaías escreveu esse capítulo, o capítulo 1, o contexto da situação era que o povo estava vivendo em pecado.
O povo estava entregue às suas concupiscências. Então Deus estava exortando o povo e falando o que aconteceria se aquele povo se arrependesse e começasse a ouvir a voz de Deus, e o que aconteceria se aquele povo não se arrependesse e não ouvisse a voz de Deus. Deus estava preocupado com a salvação do povo, porém Deus sabia que no meio daquele monte de povo pecador existia aqueles remanescentes, pessoas que não se prostraram, pessoas que não se curvaram e não se entregaram ao pecado, né? Como está escrito no versículo 9 do mesmo capítulo: se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ou seja, se o Senhor não deixasse algum remanescente, aconteceria com a gente, aconteceria com esta geração, a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E todos nós lembramos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foram duas cidades destruídas por causa do pecado, né? Então Isaías está dizendo: se não houvesse pessoas fiéis nessa terra, nem que sejam poucas pessoas, aconteceria com a nossa terra a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E no versículo 11, a palavra do Senhor já nos diz, né? De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos e carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, né? Deus ele está dizendo aqui que ele está farto de sacrifícios. É porque Deus não se agrada mais de sacrifícios? É porque Deus não quer que nós nos sacrifiquemos, que Deus não quer que nós nos esforcemos? Não, mas é porque as pessoas estavam atribuindo o seu pecado todos em sacrifícios, porém já não estavam mais acompanhados de arrependimento, né? Deus ele quer sacrifício, mas antes de tudo ele quer obediência sincera. Como diz lá 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, né? Em que o profeta diz: tem porventura o Senhor mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Ou seja, Samuel estava dizendo: o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que em obediência? E a resposta é não. Deus quer primeiramente, acima de tudo, obediência. E no versículo 11 aqui, Deus está dizendo que o povo estava sacrificando demais e obedecendo de menos. Eu cometo um pecado aqui, vou lá e faço um sacrifício pelo meu pecado, mas eu acabo de fazer aquele sacrifício, eu vou lá e cometo o pecado novamente. Ou seja, eu não estou me arrependendo, porque o rei Salomão ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se eu estou confessando o meu pecado, estou sacrificando algo ao Senhor e logo depois estou cometendo o mesmo pecado, é porque eu não me arrependi. Davi ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus, não era porque ele não pecava, mas era porque ele se arrependia de verdade. E quando ele se arrependia, ele oferecia um sacrifício ao Senhor e não cometia mais aquele mesmo pecado. E é isso que Deus está falando aqui no versículo 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais nércios. Ou seja, eu não quero mais sacrifício, eu não quero mais holocaustos, se não vier de obediência, se não vier de adoração, se não vier de coração, né? Chega de sacrificar coisas e achar que nós estamos pagando para Deus pelos nossos pecados, porque os nossos pecados não são pagos por ofertas e nem por sacrifícios. Aquilo é apenas uma demonstração de gratidão e arrependimento pelo que nós cometemos, e não era o que estava acontecendo naquele momento. As pessoas não estavam mais sacrificando para demonstrar o seu arrependimento, mas estavam sacrificando para se sentir livres para poder pecar mais. E o que Deus fala para essas pessoas? Qual é a exortação de Deus para o povo dele? Porque era um povo pecador, mas ainda era o povo dele. Deus diz lá no versículo 16:
Lavai, pois, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai os oprimidos, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ou seja, lavai, purificai, ou seja, Deus está mandando a gente se purificar, né? E o que o autor de Apocalipse fala? Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. E como é que nós purificamos então? Através do sangue do Cordeiro. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Ou seja, tira a maldade, para de fazer o mal, para de ficar compactuando com o mal, elimina o mal da sua vida. Porque Deus, ele não compactua com a maldade. Você tem que escolher a quem você quer servir. Se você quer servir a Deus ou se você quer praticar a iniquidade. Porque as duas coisas não dá. Versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Ou seja, aprenda a fazer o bem, pratica o que é reto. Cuida dos órfãos, cuida das viúvas. Porque é isso que está falando no versículo 17. Nós falamos muito de amor, mas na hora de mostrar amor nós não mostramos. Tem pessoas perecendo lá fora e nós não estamos fazendo nada para ajudar. Poucas pessoas hoje têm vontade de ajudar as pessoas que estão lá fora. Muitas vezes você está passando e vê uma pessoa precisando, você finge que não viu para não ter que ajudar. Então aqui está dizendo, você tem que cuidar dos órfãos, você tem que cuidar das viúvas, porque essa não é uma opção da igreja, mas é uma obrigação da igreja. Então no versículo 18, a palavra do Senhor, ela nos causa aquele efeito. O que vai acontecer depois de nós fazermos tudo isso? Depois de nós pararmos de sacrificar por sacrificar e começarmos a fazer por obediência e gratidão, depois de nós purificarmos e lavarmos as nossas mãos e tirarmos a maldade do nosso meio, e depois de nos arrependermos e começarmos a fazer o bem, cuidarmos dos órfãos e das viúvas, aí vem o versículo 18. O que vai acontecer? Vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Por quê? Porque está vindo arrependimento ali. Deus, ele perdoa o arrependido, né? Aqui está dizendo, porque se você faz todas essas coisas é porque você está arrependido. Se você sacrifica a Deus, se você se prostra diante de Deus por arrependimento e por gratidão e não por mera burocracia, se você cuida dos órfãos, cuida das viúvas, se você tira o mal do seu meio, se você lava as suas mãos, lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, você demonstra arrependimento. Então o que a Bíblia fala no versículo 18? Que se os seus pecados eram como a escarlata, ou seja, era grande, né? Ele se tornará brancos como a neve. Se ele era vermelho como o carmesim, ele se tornará como a lã. Por quê? Porque você está arrependido, porque você está sendo sincero. E Deus, ele dá graça aos humildes, como diz a própria palavra dele. Ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Somente aquele que é puro e humilde de coração é capaz de se arrepender sinceramente e voltar para Deus. E aí vem o versículo 19, a qual nós lemos. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Palavra maravilhosa. Podemos passar o dia inteiro meditando neste versículo. Se quiserdes, vírgula, e ouvirdes, vírgulas, comereis o bem desta terra. Se você quiser, a partir do momento que você disser, eu quero, você pula para a próxima etapa, que é o que? Ouvir. A partir do momento que você ouviu, você vai para a próxima etapa, que quer dizer o quê? Seguir, obedecer. E quando isso acontecer, você passa para a próxima etapa, que é o quê? Comer do melhor desta terra. Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Deus, ele quer que você desfrute do melhor desta terra. E para encerrar, eu quero citar uma palavra, um versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, pois, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos
de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, fique com essa palavra no seu coração. Que 2022 seja um ano de colheita, de esperança, de recomeço. Então 2022 pode ser um ano maravilhoso na sua vida, ou também pode ser apenas mais um ano. O que você escolhe? Vamos orar? Senhor meu Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais este dia de vida, ó Deus, que o Senhor nos proporcionou, ó Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, pela chuva, pelo sol, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, ó Deus. E pedimos a Ti, Senhor, para que tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, para que possamos todos os dias buscar pela Tua presença, ó Deus. Renova, Senhor, as nossas forças todos os dias, ó Deus, que possamos, ó Deus, nos entregar de corpo, alma e coração, ó Deus, que não façamos algo só por fazer, ó Deus, que não sacrifiquemos algo só por sacrificar, ó Deus, mas que sejamos gratos a Ti, ó Deus, e que nos arrependamos sinceramente dos nossos pecados e das nossas iniquidades, ó Deus. Abra, Senhor, os nossos corações para a Tua palavra, que nós possamos todos os dias buscar cada vez mais pela Tua palavra, ó Deus. Derrama sobre nós o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus. Abençoe, Senhor, a pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Deus. Abençoe, Senhor, a vida, Senhor, que está assistindo. Eu não sei quem é, eu não sei, Senhor, o quanto o Senhor falou com essa pessoa, ó Deus, mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder, eu creio, Senhor, que o Senhor tem promessas para a vida dessa pessoa, ó Deus, e aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida dessa pessoa vai se cumprir, ó Deus. Abra, Senhor, o coração dos Teus servos para a Tua palavra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, estar buscando cada vez mais pela Tua presença, para que sejamos aperfeiçoados, ó Deus, no temor do Senhor, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ó Deus. Derrama sobre nós o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E esse aqui é o último vídeo da série. Espero que isso tenha abençoado a sua vida. Se você não assistiu aos outros vídeos, volte lá, assista os outros 11. Se faltou algum, volte lá, faça a maratona também. Você que assistiu todos, volte desde o primeiro até o último vídeo. Espero que tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe tremendamente. Que você tenha um ano abençoado em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até mais ver.